A Rússia perdeu muita coisa nessa guerra. Boa parte de sua força militar, sua imagem como parceiro comercial e sua economia, de forma geral. Mas a maior derrota foi da máquina de propaganda russa. Em sua visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A máquina de propaganda russa vai sair dessa guerra muito menor do que entrou. Sempre foi temida por muitos no Ocidente, e muitos creditavam a ela feitos notáveis, como a vitória de Donald Trump sobre Hillary Clinton em 2016. Se a máquina de propaganda russa era capaz de eleger o presidente dos Estados Unidos, o que ela não poderia fazer? Ao final, percebe-se o erro, ou narrativa, dos democratas em creditar a derrota de Hillary aos russos. Eles simplesmente não são tão bons assim, o que fica claro num momento como o atual, em que eles efetivamente têm motivos claros para usar sua máquina de propaganda e não conseguem fazer grande coisa com ela. Veja os 10 principais erros da propaganda russa conforme o Centro de Comunicação Estratégica da Ucrânia, em 2022. Entenda para não cair na lorota do Vladimir. Número 1. A Operação Militar Especial. Desde o início da agressão russa à Ucrânia em 2014, a Rússia nunca usou o termo guerra para se referir à sua participação. Chamava de guerra civil a situação no Donbás desde 2014, mas como se ela não tivesse nada a ver com isso. Na invasão de 24 de fevereiro de 2022, não tinha mais como esconder a sua participação, então passou a chamar de Operação Militar Especial. O significado da palavra operação está na subavaliação do drama. Uma operação é uma força rápida, local, limitada, contra um mal específico, não uma guerra prolongada contra um povo inteiro. Ao contrário das expectativas iniciais dos russos, porém, o conflito se transformou na maior guerra da Europa desde a rendição da Alemanha em 1945. Além disso, a Rússia começou a sofrer derrotas dolorosas da Ucrânia e, devido a perdas massivas, foi forçada a anunciar a mobilização. Quanto mais longe vai o esforço de guerra russo, mais falso e impraticável o conceito de operação militar especial parece quando usado para descrever a situação. Como resultado, a propaganda russa começou a retornar gradualmente ao uso da palavra adequada, guerra. Mas Moscou chama o Ocidente e a OTAN de seu oponente nessa guerra, ainda negando a guerra contra a Ucrânia. Número 2. A desnazificação. Putin declarou a desnazificação como um dos principais objetivos da operação militar especial. Dessa forma, Moscou procurou dissuadir o Ocidente de ajudar os nazi-ucranianos e apresentar o caso à população russa como se a operação especial fosse uma continuidade do caso dos avós deles durante a Segunda Grande Guerra. Além disso, o propósito de desnazificação justificava medidas repressivas extraordinárias e crueldades em nome da erradicação do mal absoluto. No entanto, em quase nenhum lugar do exterior, a propaganda russa conseguiu promover a narrativa dos nazistas da Ucrânia. Todos os ex-parceiros de Moscou na coalizão anti-Hitler apoiaram corretamente Kiev nessa guerra. A própria origem do presidente Zelensky fez com que o argumento sobre o regime nazista soasse, no mínimo, estranho. E a comparação dos sistemas políticos na Ucrânia e na Rússia, pelos padrões de radicalismo, claramente não favoreceu a Rússia. Se tem um regime parecido com o nazismo ali entre Rússia e Ucrânia, não é o da Ucrânia. Mesmo para a população em geral da Rússia, esse slogan acabou sendo incompreensível. Quase imediatamente após o início da invasão em larga escala, pesquisas por telefone indicavam que os russos não sabiam explicar o que significava desnazificação. Muitos representantes dos níveis de base do sistema de propaganda do Kremlin nem mesmo conseguem pronunciar ou soletrar a palavra corretamente. Número 3. Z. Inicialmente, o Z e outros sinais e letras latinas eram apenas sinais táticos com os quais os veículos de combate das forças de invasão eram marcados. Graças a inúmeras fotos e vídeos da Ucrânia que se tornaram visualmente reconhecíveis e, portanto, os tecnólogos políticos transformaram o mais famoso desses sinais, o tal Z, em uma marca para os defensores da agressão. Apesar de todos os esforços de propaganda, o Z permaneceu bastante marginal.
Em primeiro lugar, parecia estranho que a Rússia, que em tese desafiou o Ocidente podre, tenha colocado uma letra latina em vez de uma letra cirílica em suas bandeiras. Em segundo lugar, tanto a imagem da letra Z quanto a emoção de sua introdução se assemelhavam suspeitamente ao culto às runas e suásticas germânicas no Terceiro Reich. Isso ficou claro para todo mundo. Número 4. Avançar para o passado. De volta à União Soviética. Um mês depois do início da guerra em grande escala, a propaganda russa criou um novo símbolo, uma avó com uma bandeira vermelha. O vídeo da avó que, por engano, saiu com uma bandeira vermelha para se encontrar com militares ucranianos, serviu de base para a criação da imagem da geração pró-russa mais velha, que cansou de viver sobre a Ucrânia e acolheu com alegria os libertadores russos. A imagem da vovó com a bandeira foi instantaneamente reproduzida em murais, monumentos e jornais na Rússia. Porém, posteriormente, o Centro de Comunicação Estratégica conseguiu apurar todas as circunstâncias dessa história, ao encontrar e conversar com essa mulher. No final das contas, os militares ucranianos a resgataram do bombardeio da artilharia russa. O apelo da propaganda russa moderna aos sentimentos soviéticos não foi acidental nem isolado. Durante a ocupação, bandeiras vermelhas eram frequentemente hasteadas ao lado de bandeiras russas, e monumentos a Lenin, anteriormente desmantelados, eram devolvidos às praças centrais das cidades ucranianas. Essa política também se refletiu na campanha de renomeação de assentamentos e ruas pelos ocupantes. A propaganda do Kremlin calculou mal, acreditando que a maioria dos ucranianos ainda sentia saudades da União Soviética e foi forçada a esconder suas opiniões durante a implantação da política de descomunização. Mas, no final, os russos não conseguiram mesmo formular nenhuma outra imagem atraente de um futuro para a Ucrânia, exceto de volta para a União Soviética. Número 5. Biolaboratórios, gansos infectados e combatentes com mosquitos. Uma das altas acusações das propagandas russas, que periodicamente aparecem em várias interpretações sobre vários pretextos de informação, é o desenvolvimento de armas biológicas na Ucrânia. De fato, a PSYOP em relação a armas biológicas é implementada com um cálculo bastante sofisticado. Esse tópico explora fobias humanas profundas e ameaças arquetípicas, infecção invisível, pássaros que carregam a morte, etc. Você pode não acreditar nisso, mas psicologicamente você não tem como evitar sentir algum medo. Some-se a isso todas as histórias sobre o laboratório de Wuhan e seu possível papel na pandemia de Covid, e muitas pessoas viram nisso um medo primordial, que é a base para montar operações desse tipo. Argumentos racionais e objeções de cientistas são ignorados ou rejeitados como tentativas de enganar pessoas honestas pelos participantes dessas conspirações. Além disso, a ênfase na origem americana dos laboratórios biológicos, a menção a Hunter Biden, filho de Joe Biden, revelam um claro objetivo de obter apoio para essa ilusão por parte de certas forças de oposição nos Estados Unidos, enfraquecendo assim o apoio de Washington para Kiev. No entanto, até agora, essa campanha não trouxe nada para Moscou, além de ridículo e de mais evidências de sua própria inadequação. Número 6. Birras e ódio na TV russa. Emoções excessivas são um sinal revelador de manipulação. Não é de surpreender que, embora a propaganda esteja manipulando os russos como um enorme culto totalitário, ela tenha que recorrer a escapadas alucinantes o tempo todo. Emoções ajudam a esconder as discrepâncias no conteúdo das declarações da Rússia, como "estamos liberando o povo" versus "essas cidades deveriam ser varridas da face da terra", ou "estamos protegendo os ucranianos" versus "vamos bombardeá-los a que todos morram congelados no inverno". O estilo agressivo da TV russa não é apenas desanimador para as pessoas normais, mas também fornece material factual para pesquisar o discurso de ódio e seu papel no genocídio da Ucrânia, que será investigado por instituições judiciais internacionais. Além disso, demonstra os profundos problemas mentais da visão cultural coletiva russa, que exigirá muitos esforços após a derrubada do putinismo. Número 7. A chantagem nuclear, ou com a fome, ou com o frio. Sentindo a sua fraqueza às sanções e no campo de batalha, a Rússia tenta intimidar os ucranianos e o resto do mundo, ameaçando-os. Ocasionalmente, as autoridades russas mencionam o risco de uma guerra nuclear,
ou de uma terceira guerra mundial. Afirmam que estão prontas para usar todos os meios de dissuasão necessários e acusam o Ocidente de provocá-los, e dizem que não tem medo mesmo do pior cenário, procurando argumentos para que o Ocidente obrigasse a Ucrânia a uma rápida capitulação. Moscou chegou a promover a ideia de uma ameaça à segurança alimentar do mundo devido ao prolongamento da guerra. Na verdade, foi a própria Rússia quem criou essa questão da segurança alimentar ao bloquear a exportação dos portos marítimos ucranianos e fazer com que seus soldados destruíssem a agricultura ucraniana. A saída para essa situação foi feita na forma do Acordo de Grãos, ao qual a Rússia foi forçada a aderir devido à pressão internacional. Como esperado, a Rússia tentou organizar uma guerra do gás contra a Europa no inverno, chantageando-a com a redução ou cessação do fornecimento de gás. No entanto, esse movimento não apenas não funcionou como esperado, e também descobriu-se que a Rússia é mais dependente do mercado da União Europeia do que os europeus são do gás russo. Com isso, a Gazprom perdeu 80% do mercado europeu, que não tem como compensar. Número 8. Ataques terroristas em infraestrutura civil. Com a nomeação de Surovikin Armageddon como comandante da Operação Militar Especial, o Kremlin apostou na destruição da retaguarda ucraniana com ataques aéreos no estilo da Segunda Guerra Mundial. Talvez Surovikin tenha imaginado seus esforços como um bombardeio estratégico da Europa ocupada pelos alemães por aeronaves anglo-americanas. Mas, na verdade, é mais como os lançamentos desesperados de mísseis V1 e V2 pelos nazistas nas cidades britânicas. E isso ainda impossibilitou o discurso que a Rússia estava ajudando os ucranianos. A contradição ficou muito evidente para a população russa e a população do resto do mundo também. O terror dos mísseis russos também intensificou o processo de fornecer à Ucrânia sistemas modernos de defesa aérea e de defesa antimísseis, incluindo até mesmo os famosos sistemas de defesa aérea Patriot americanos. A Rússia, por outro lado, conseguiu outro item na longa lista de crimes de guerra no próximo Tribunal Internacional. Número 9. Dessatanização. Mergulhando cada vez mais fundo no vazio da guerra e dos crimes, o regime do Putin precisa de justificativas cada vez mais poderosas para si mesmo. Como costuma acontecer nesses casos, há um apelo ao patriotismo, a desafios existenciais e a vários delírios exagerados. Na Rússia, a demonização do inimigo, ou seja, os ucranianos e o Ocidente, chegou literalmente ao ponto de compará-los a demônios e acusações de servirem a Satanás. Recentemente, o próprio Putin começou a reclamar publicamente sobre o satanismo europeu e a ideologia de gênero. No entanto, a afirmação sobre uma Rússia espiritualmente autossuficiente e um Ocidente miserável e pecaminoso na vida real não tem substância de fato. Na verdade, a elite russa adora o Ocidente de maneira burguesa. No entanto, os ucranianos queriam alcançar os padrões europeus em seu próprio país e são rotulados pelos putinistas como renegados. Os russos, aqueles que podem pagar de fato, continuam a desfrutar o estilo de vida ocidental e de passear na Europa. Os filhos da elite rússia vivem no Ocidente, enquanto o regime leva os cidadãos comuns à morte na Ucrânia para parar o Ocidente satânico, mas na realidade apenas para manter o seu poder. E número 10. Putin disse que essa guerra é um fiasco da sua política. Ele reconheceu isso. Numa coletiva de imprensa no dia 22 de dezembro, ao fazer um balanço do ano, Putin expressou suas razões da guerra e apresentou um raciocínio sem os slogans sobre nazistas e biolaboratórios. Com a voz ofendida, ele reclamou que a guerra da Rússia contra a Ucrânia deveria ser atribuída, é claro, aos Estados Unidos e aos nacionalistas ocidentais que supostamente chegaram ao poder em Kiev após o colapso da União Soviética. Mas, nas entrelinhas, você podia ouvi-lo admitindo o fiasco de sua política de 2 décadas de restauração do Império Russo. No final do ano, quando chegou a hora de fazer uma retrospectiva dos últimos 12 meses, não apenas Putin, mas também outras figuras admitiram que a longa guerra em si já é uma derrota para a Rússia. Mesmo que, por hipótese, eles consigam ao final conquistar a Ucrânia, jamais conseguirão destruir o povo ucraniano e a ideia da Ucrânia como país. Eles achavam que conseguiriam isso, mas falharam. As ações e palavras da Rússia em 2022 provaram sua profunda degradação moral e a falência da sua propaganda, mas nenhum outro erro foi maior que a própria decisão de iniciar essa guerra.
tudo indica que Putin acreditou em sua máquina de propaganda, na capacidade dela de vender para os ucranianos que se unir à Rússia seria algo positivo, na capacidade de convencer os europeus que era melhor deixar para lá, não se meter nessa guerra ou então ficariam sem gás, na capacidade de convencer os Estados Unidos que essa era uma guerra lá longe, que eles não tinham nada a ver com isso. No final, essa guerra, termine como terminar, marcou a falha fundamental da propaganda russa. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Sagat Bordiev, revisado e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!